Treino em Foco responde, exercício de pullover. Gravamos semana passada a técnica de execução e a discussão cinesiológica dos músculos envolvidos no exercício de pullover. E teve uma repercussão bem interessante, o pessoal comentando, perguntando e querendo se aprofundar na interpretação. E o Treino em Foco responde hoje vem justamente buscar aprofundar essa discussão. Nós tivemos alguns seguidores que nos questionaram se o pullover foi executado no banco inclinado, no banco declinado, na polia baixa, que modificações cinesiológicas poderiam ocorrer nesse exercício. E hoje nós estamos aqui, eu e o Jefferson, e vamos mostrar para vocês quais são essas modificações que ocorrem ao realizarmos o exercício pullover no banco inclinado, declinado e na rodana baixa. Então, isso é interessante hoje no decorrer do programa, nós podemos interpretar tanto questões biomecânicas vetoriais quanto a parte cinesiológica. Nós vamos começar agora aqui com o Jefferson, mostrando primeiramente o exercício, a execução do pullover no banco inclinado, que ele se encontra agora aqui. Então o Jefferson vai fazer a execução com o cotovelo praticamente estendido, pullover reto, o mais clássico de todos. Nós vamos poder, de novo, chamar a atenção de vocês que vai atuar latíssimo do dorso, o peitoral maior como os dois motores primários do movimento. Porém, latíssimo do dorso nessa execução é muito pouco exigido em relação à execução que nós mostramos semana passada. Se eu fizer uma anatomia palpatória aqui, vocês podem identificar nessa anatomia palpatória que a tensão sobre o latíssimo do dorso ela é mínima, não há uma tonificação significativa do latíssimo durante o trabalho. Se nós fizermos o mesmo sobre o peitoral, nós conseguimos perceber mais fortemente isso. Essa questão do trabalho ser mais intenso sobre o peitoral e menos sobre o latíssimo se deve ao ângulo. Segura um pouquinho aqui, Jefferson. Nessa posição vertical, o latíssimo não tem atuação no trabalho, e sim o peitoral, mantendo essa posição contra a ação gravitacional. Conforme o Jefferson inclina, essa ação vai partir um pouco mais para o latíssimo, mas a inclinação que o Jefferson consegue produzir ela é muito pequena, devido a um plano inclinado. Então a execução do pullover no plano inclinado, no banco inclinado, ela se retrata um pouco mais sobre o peitoral e praticamente nada sobre o latíssimo do dorso. Não é uma execução interessante para o exercício de pullover. Agora nós vamos passar para uma análise no banco declinado. Bom, o Jefferson já está executando agora o exercício de pullover no banco declinado. Se vocês perceberem bem na imagem, espero que a imagem consiga pegar bem, o trabalho sobre o latíssimo do dorso agora já começa a se tornar mais eficiente, mais intenso. Na própria iluminação que nós estamos hoje aqui na sala, já conseguimos perceber que o trabalho do latíssimo é maior. Jefferson, fica só no final excêntrico lá curtinho. Nessa parte do final excêntrico, a gente já consegue perceber que o trabalho de latíssimo do dorso é um pouco maior se comparado com o exercício que nós fizemos antes no banco inclinado. Isso também se deve ao braço de alavanca, consegue sustentar um pouquinho parado lá, Jefferson. Esse braço de alavanca agora aqui é bem intenso sobre o latíssimo, pode voltar e descansar. Então esse é um braço de alavanca importante. Nessa posição vertical que o Jefferson se encontra agora aqui, de novo nós podemos perceber que o trabalho de latíssimo é mínimo, enquanto que peitoral maior tem um trabalho ainda para sustentar essa posição do ombro. Lembrando que o latíssimo do dorso ele é um extensor do ombro, nessa posição a ação gravitacional não gera uma tensão sobre ele. Agora, aqui a ação gravitacional tende a flexionar o ombro, cada vez aumentando o braço de alavanca para flexionar o ombro, e aí o latíssimo do dorso entra fortemente ou mais intensamente no trabalho. Pode voltar, Jefferson. Mas agora nós vamos passar a analisar o mesmo exercício na rodana baixa. E vocês vão ver que o trabalho se torna bem mais interessante. Bom, pessoal, aqui nós já estamos com o Jefferson executando o exercício agora na rodana, na polia. E um fator fundamental de análise nesse momento é nós entendermos para que lado está a resistência ao movimento. Em todos os exercícios que nós mostramos antes, sempre como era peso livre, a resistência estava na vertical para baixo. Segura um pouquinho aqui, Jefferson. Agora a resistência acompanha o cabo. E vocês podem notar então que o cabo está tensionando cada vez mais os ombros do Jefferson em flexão, no sentido horizontal aqui. Isso causa um envolvimento bem mais significativo do latíssimo do dorso. Pode voltar, Jefferson. Se a gente fizer uma anatomia palpatória agora aqui, espero que a imagem possa demonstrar com a iluminação que nós temos, o trabalho do latíssimo agora é bem mais intenso nessa posição. E nós não temos pontos de descanso relativo. Para na vertical aqui, Jefferson. Aqui o latíssimo do dorso continua atuando. Nos outros movimentos, nessa posição vertical do membro superior, o latíssimo do dorso não atuava. Então aqui em qualquer ângulo que o Jefferson esteja trabalhando, tanto o âmbito final concêntrico quanto o ângulo final excêntrico aqui, Jefferson,
Isso. Final concêntrico, o tempo todo, devido ao sentido em que o cabo se encontra, nós teremos um trabalho sempre bem forte e significativo sobre o latíssimo do dorso. Isso. Então a gente pode notar aqui, principalmente no começo da fase concêntrica, agora, que o latíssimo tem um envolvimento bem interessante, bem forte, muito mais intenso em todo o arco de movimento em relação aos exercícios que nós vimos antes. Ok, Jefferson? Pode liberar? Pode levantar aí. Bom, o que nós podemos perceber então na discussão do treino foco responde de hoje? O último exercício é o mais intenso para o latíssimo do dorso. Aí o pessoal pode estar perguntando, João, e o peitoral? Não estava atuando, o peitoral maior? Em todos os exercícios o peitoral maior estava atuando. Tanto é verdade que tem um estudo do professor Marchetti, Marchetti e outros colaboradores nesse estudo, demonstrando que no pullover clássico o envolvimento do latíssimo do dorso ele é mais baixo do que do peitoral maior. Só que no estudo do professor Marchetti, obviamente, é uma posição específica de movimentação diferente das posições que nós abordamos hoje e também diferente da posição que o Jefferson fez agora no exercício. Então existem várias questões para nós analisarmos o exercício pullover que até individualizam o trabalho. Por exemplo, tu ficou com uma dor muscular daquela última gravação bem intensa sobre o latíssimo. Então, naquela gravação que a gente fez um número enorme de repetições, passou de 50 repetições. Para gravar, né? Durante a execução da gravação. Principalmente na gravação de hoje, onde provavelmente passou de 100 repetições, amanhã eu vou ter a repercussão disso. Então eu vou conseguir constatar amanhã uma dor muscular muito forte em latíssimo. Tem gente que faz o mesmo exercício e quase não sente latíssimo e sente muito peitoral. Isso é individualização do treinamento, porque tem gente o quê? Tem um encurtamento de peitoral, provavelmente, e quando faz a realização do exercício, peitoral não vai ter uma elasticidade muito grande, vai sentir muito mais, uma dor muito maior no peitoral do que no latíssimo. Acaba sendo mais exigido, né? Então, até um próprio encurtamento de peitoral maior, como o Jefferson falou, pode tornar a tensão sobre o trabalho do peitoral maior ou menor, dependendo se a pessoa tem ou não encurtamento. Porque no final da fase excêntrica do movimento, o peitoral maior na sua porção inferior tem um estiramento maior naquelas pessoas que têm um encurtamento. Isso é um fator também que pode levar a ter um envolvimento maior do peitoral ou menor do peitoral. Fato é que no pullover clássico, o músculo mais tensionado entre latíssimo e peitoral é o peitoral maior. Nas variações que nós mostramos hoje aqui, nós mostramos que no banco inclinado o latíssimo tem um envolvimento praticamente zero. Então o próprio Jefferson, quando estava executando o relator, né, Jefferson, que a sensação era... A gente já conseguiu sentir bem a diferença quando partimos do inclinado para o declinado. A ação de latíssimo, a tensão que eu sentia no músculo é muito diferente. E agora aqui na rodando, qual é a tua sensação ao executar? Essa aqui é extremamente fadigante. Se você fizer um bom número de placas, uma boa quilagem, uma execução correta, cuidando aqui principalmente com a sua lombar, porque aqui vai tensionar bastante. Coisa que a gente não fez agora aqui, não posicionou na posição ideal, mas para a filmagem ficar boa a gente teve que fazer assim. Agora, se você for treinar esse exercício com uma quilagem elevada, cuide com a sua lombar, porque vai tensionar bastante. E é o exercício que mais vai trabalhar latíssimo. Na tua sensação, em termos de execução, foi o que tu percebeu? Sim. Lembre bem, pessoal, isso está em função do cabo gerar uma tensão agora não na vertical e não ter pontos de descanso, não aliviar a tensão sobre o teu latíssimo. Então todo o arco de movimento, tanto o final da fase excêntrica quanto o final da fase concêntrica, o latíssimo vai estar martelando em ação motora nesse movimento. Obviamente o peitoral maior também está atuando, mas no treino de foco responde de hoje, né, Jefferson, a gente tentou mostrar para as pessoas que dependendo da técnica de execução, a gente pode modular mais ou menos a ação de um grupo muscular ou não, né? Sim. Intensificando ou diminuindo a Então tensão. tem muita gente que pergunta, mas eu coloco o pullover no meu treino de peito ou coloco o pullover no meu treino de costas? Isso aí vai depender de você. Você vai executar o exercício. Se você tiver um encurtamento de peitoral ou dependendo da sua ação motora em cada uma das variações do pullover, você vai sentir mais peitoral. Dependendo, você vai sentir mais latíssimo. Então, a resposta que você tiver nesse exercício é que vai dar o embasamento para você colocá-lo ou no treino de costas ou no treino de peito. Se fizer um pullover no banco inclinado, que o latíssimo é pouco eficiente ou praticamente ineficiente nessa atuação, cabe colocar ele no treino de peito, porque vai estar uma atuação fortemente sobre o peitoral maior. No exercício que nós acabamos de demonstrar, na polia baixa, cabe colocar o pullover aí no exercício ou nos dias do treinamento de costas, porque vai ter um envolvimento bem forte no latíssimo do dorso. Então
Então depende muito da técnica de execução e como seus músculos respondem a esse trabalho. Obviamente, como eu disse, o trabalho de eletromiografia, que inclusive nós postamos no nosso grupo de estudo Ciência no Treino em Foco. Iremos postar agora nesse final de semana o trabalho do professor Marchetti e colaboradores demonstrando esse processo eletromiográfico que a nossa seguidora Vânia, né, Jefferson? Isso. Se eu não estou enganado, ela nos enviou, fez uma discussão, a gente acha bem interessante e fomenta isso. Qualquer postagem, qualquer trabalho que nós viemos fazer aqui no Treino em Foco, que você tem uma informação um pouco diferenciada, tem um artigo científico que mostra, que comprova, ou contrariamente ao que nós estamos mostrando, vale a discussão para que nós possamos interpretar melhor essas informações. Então o Treino em Foco agradece aí a Vânia também por trazer esse artigo em voga do professor Marchetti, a gente poder também colocar lá agora na Ciência do Treino em Foco, poder fazer uma discussão maior e inclusive já respondendo outros seguidores no Treino em Foco de hoje. E é justamente isso que é o nosso objetivo, né, João? Não existe uma verdade absoluta e a intenção é agregar conhecimento. Então a gente discutir conhecimentos, linhas de trabalho de cada pessoa e a gente poder discutir entre a nossa concepção, o que nós entendemos no treinamento que vocês podem nos trazer. E assim a gente consegue relatar, discutir e trazer em vídeo todas as sugestões que vocês trazem e finalmente conseguir alcançar o objetivo do Treino em Foco, que é realmente isso que a gente conseguiu hoje. A gente trouxe um vídeo, houve vários relatos de seguidores e hoje a gente estava respondendo essas perguntas. Aprofundar na discussão, né, Jefferson? Então o Treino em Foco Responde hoje, ficou longo o Treino em Foco Responde, mas a ideia é aprofundar na discussão porque gerou realmente o exercício pullover bastante discussão, questionamento sobre técnicas diferentes que nós abordamos, se pega mais o peitoral ou mais o latíssimo no dorso, nós também abordamos e no Ciência do Treino em Foco estamos postando lá. Esse final de semana ainda, que nós estamos gravando hoje, no domingo, estaremos postando esse trabalho do professor Marchetti para o pessoal poder analisar também. E já deixando um recado para o pessoal, que muitos vêm nos pedindo análise do agachamento, então você que já conhece algum estudo de eletromiografia sobre a diferença de ativação muscular em agachamento a 90 graus, a fundo, variações de agachamento, já pode ir nos enviando porque a gente vai montar esse material e esse é um vídeo que vai dar muito mais discussão do que o pullover. A gente não está falando muito, embora o pessoal está questionando bastante, mas a gente está preparando um material bem denso sobre a questão do agachamento, já que é o exercício rei de membros inferiores, né? Então a gente está dando uma atenção toda especial e vai ser essa gravação com certeza. Acho que hoje era isso, né? Isso aí. Pessoal, a gente se despede então até semana que vem, um grande abraço. Valeu. Bom pessoal, aqui nós já podemos ver então o Jefferson fazendo um exercício que entre outros grupos musculares atua sobre o latíssimo do dorso. Como eu havia falado antes, se vocês observarem bem o movimento do ombro, é um movimento de extensão do ombro contra a resistência ofertada pelo cabo. Então nós estamos usando aqui a rondana alta, lembrando sempre que ele está fazendo uma extensão